Olá, damos-te as boas-vindas à Coverflex. Se é a primeira vez que ouves falar de nós, deixa-me fazer as apresentações. A Coverflex é uma plataforma inovadora que permite às empresas oferecerem mais benefícios aos colaboradores, com maior flexibilidade e menos custos. Deves estar a pensar que nada disto é novo, e tens toda a razão. Há mais de 2 décadas que se fala de benefícios, mas o que nos levou a lançar esta solução foi uma pergunta muito simples. Se o objetivo é compensar individualmente cada colaborador, por que é que nos limitamos a fazer escolhas iguais para todos? E foi assim que nasceu a Coverflex. Os tempos mudaram, as nossas necessidades também, e os tradicionais modelos de compensação não giraram à mesma velocidade que o mundo. Para nós, a compensação é tudo aquilo que a empresa oferece ao colaborador como reconhecimento pelo seu trabalho e deve estar alinhada com os objetivos de cada um. Por isso, o que fazemos é democratizar a forma como a compensação é compreendida, oferecida, gerida e usada. Vamos conversar? Podes contactar-nos através do chat que está no nosso site ou por e-mail. Vamos tirar todas as tuas dúvidas antes de começares esta viagem ao futuro da compensação. Até já! Ora bem, agora estamos aqui com o nosso painel a entrar. E boa tarde a todos e obrigado por estarem connosco. O meu nome é Miguel Franco, eu sou Head of Customer Success na Coverflex e hoje vou estar convosco a moderar esta conversa. E hoje falamos sobre a nova Diretiva Europeia de Transparência Salarial, uma iniciativa da União Europeia que vai obrigar as empresas a mudar de forma concreta a forma como definem, comunicam e justificam a compensação. Esta diretiva terá de ser transposta para a legislação nacional até junho de 2026, pelo que estamos a entrar numa fase crítica de preparação para muitas organizações. Mais que um tema de compliance, estamos a falar de algo que mexe diretamente com a cultura, retenção e competitividade das nossas empresas. Portanto, o objetivo de hoje é tornar simples e prático o que muda na realidade, o que as empresas têm mesmo de fazer e como podem transformar esta obrigação numa vantagem estratégica. E para isso, temos connosco hoje a Carla Tavares, ex-presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a Camila Marques de Queiroz, advogada associada principal na CCA, com foco em Direito Laboral, o Jorge Araújo, consultor e formador especializado em transparência e equidade salarial, e o Rui Carvalho, co-founder e COO da Coverflex. E, portanto, agradecendo a todos por estarem aqui, a quem nos ouve, estejam à vontade, vão colocando questões. Nós vamos ter cerca de 30 minutos de debate, mas vamos ter tempo depois, cerca de 15 minutos, para ver as vossas questões e tentar responder à maioria. E começando exatamente neste ponto, Carla, começo por ti. Se tivesses de resumir, qual é que foi o problema real que levou a União Europeia a criar esta diretiva? Bem, antes de mais, boa tarde, queria agradecer o convite e antes de começar a responder à pergunta, agradecer o convite para participar deste webinar e também saudar-vos pela iniciativa, sobretudo quando estamos a tão pouco tempo de entrar em vigor a diretiva da transparência salarial. Mas respondendo à questão, esta diretiva teve como objetivo precisamente a resposta àquela que é uma realidade que infelizmente afeta a maior parte, se não todos os países da União Europeia, que é as persistentes diferenças salariais entre mulheres e homens. Efetivamente, esse é um problema que se verifica há muito tempo. Todos os anos nós assinalamos, ora, o Dia Europeu para a Igualdade Salarial, ora, o Dia Nacional para a Igualdade Salarial, ora, o Dia Internacional para a Igualdade Salarial, mas o que é certo é que ano após ano estas desigualdades persistem. Então foi necessário criar mecanismos, e têm sido criados mecanismos que têm por objetivo eliminar essas mesmas diferenças salariais. E o objetivo da diretiva é precisamente esse, é criar um mecanismo pela via da transparência salarial que permita estabelecer uma forma de verificação, de avaliação das componentes das funções, de forma a mitigar as diferenças salariais que estão muitas das vezes assentes na forma como alguns trabalhos, algumas funções são diferentemente valoradas, sendo de predominância feminina ou de predominância masculina. No fundo, toda a diretiva foi construída com este pressuposto. Embora, se nós analisarmos a diretiva, percebemos que ela acaba e vai acabar por ter um alcance muito maior, na realidade, o objetivo principal era perceber porque é que em algumas funções, em algumas profissões que são de predominância feminina,
nós continuamos a ter salários mais baixos quando, se formos a fazer e a proceder à avaliação da componente dessas mesmas funções, percebemos que o valor do trabalho, que essa mesma avaliação é coincidente com aquela que corresponde a funções de profissões de predominância masculina. No fundo, foi esta a principal causa. E, portanto, às vezes uma das perguntas que eu faria aqui ainda, Carla, e depois tenho aqui mais uma questão diretamente para o Jorge, que é, tu falaste de igualdade, muito, houve um momento em que falaste de transparência, e, portanto, tu achas que estamos a falar de desigualdade real ou de falta de transparência? Como é que tu vês estes dois pontos? A transparência é uma forma, e eu tenho dito isto muitas vezes, a transparência salarial é uma forma fundamental, é uma ferramenta, um mecanismo, se quisermos, de chegarmos à igualdade salarial. E porquê? Porque vai ser possível perceber o mecanismo de formação de salários e, ao perceber esse mecanismo de formação de salários, também vamos perceber se efetivamente estamos ou não a ter situações de discriminação. Aliás, por força da Lei 60, que já está implementada em Portugal desde 2023, foi precisamente isso que aconteceu. Quase todas as empresas que foram notificadas, a primeira reação foi não, nesta empresa não há discriminação salarial. Mas o que é certo é que depois, ao fazer a tal análise das componentes das funções e ao recorrer à implementação dos tais mecanismos de transparência, verificou-se que afinal há discriminação. E havendo discriminação, não há igualdade. Olha, acho que está muito bem também descrito. Jorge, eu vou-te fazer uma pergunta. Nós estamos a falar muito de conceitos macro e a verdade é que muitas pessoas que nos ouvem têm mais conhecimento, alguns outros terão menos. O que é que eu te perguntava, Jorge? O que é que significa na prática ter equidade salarial? Consegues ir mais ao fundo da questão? Sim, Miguel. Primeiro de tudo, mais uma vez, muito boa tarde. Agradeço o vosso convite e também dizer, e também aos meus colegas aqui do painel. Bom, relativamente aqui à tua questão, à equidade. A equidade, no fundo, se nós olhamos até para o termo da própria equidade salarial, neste caso, portanto, a equidade é um conceito que, no fundo, diz-nos, ao contrário da igualdade, sendo que a igualdade é uma lógica de a mesma solução para todos, ok? A equidade é numa ótica de nós admitirmos que existem diferenças, mas que essas diferenças vão ter que ter por base critérios objetivos e comuns. Neste caso, estamos a falar de critérios relacionados, como já a Carla estava a dizer, critérios relacionados com as funções. Portanto, nós vamos ter que ter, de uma forma de podermos olhar para a nossa estrutura na empresa e, objetivamente, para as funções, para, no fundo, podermos cumprir um princípio, são dois princípios que estão subjacentes e que estão presentes já na Lei 60 de 2018, que ela também mencionou, que é precisamente o trabalho igual, retribuição igual, e trabalho de igual valor, retribuição igual. Okay? Quando nós ouvimos igual, vamos dizer equiparado, intervalado, não tem que ser 1275,32. Okay? Portanto, temos que ter aqui alguns conceitos nesse sentido. Mas, basicamente, o que é importante é que nós temos um conjunto de critérios, desprovidos de qualquer enviesamento de género, que nos permitam poder avaliar aquilo que nós temos na nossa empresa, especificamente tendo por base o trabalho que é desempenhado, que no fundo aponta o conceito da função que é desempenhada. Ok? Claro. Objetivando ainda mais um bocadinho, este tema da equidade hoje em dia já está a ser avaliado. Está a ser avaliado via aquilo que é o GPG, o Gender Pay Gap, e onde nós temos no fundo um índice, que esse índice no fundo vai fazer grosso modo esta comparação também assente em outras variáveis, e basicamente este índice, à medida que ele se aproxima mais de zero, vamos dizer que ele está mais próximo de uma equidade e de uma igualdade salarial desprovida de enviesamento de género. Olha, já agora pegando na questão do Gender Pay Gap, qual é que tu achas que pode ser o erro mais comum quando as empresas olham esse indicador? Achas que pode haver alguma interpretação errada, um erro errado a olhar apenas para esse indicador? Eu diria que, e da minha experiência, aquilo que eu noto nas empresas é uma falta de informação e de conhecimento relativamente a este tema. Acho que é o principal tema. Não acho que é propriamente nenhum erro, mas existe uma pouca informação sistematizada acerca do que é que isto tudo envolve. As empresas desconhecem muito este tema de como é que é calculado, por exemplo, este índice. Como é que, se bem que isto, atenção, isto está tudo... Os documentos existem e está explicado porque é que é, não sei, para a ACT, tem montes de informação acerca disto, mas as empresas na realidade desconhecem. Eu acho que as empresas acordam muitas vezes um bocadinho para esta situação, quando, por exemplo, sofrem uma notificação, foi o caso de 4.000 empresas
em janeiro do ano passado, janeiro e fevereiro do ano passado, foram notificados. Portanto, acorda um bocadinho para este tema, se bem que ele já está previsto na legislação já há algum tempo. Mas eu acho que no fundo é um bocadinho a falta de informação e essa falta de know-how de poder como lidar com este tema. Muito bem. Olha, e se calhar agora aqui uma pergunta, Camila, tu acabas por também dar aqui apoio a muitas empresas e conheces bem de dentro também esta diretiva. Imagina, hoje temos muitos CEOs, diretores de recursos humanos das nossas empresas a ouvir-nos. Se tu tivesses que recomendar algo, a primeira coisa que uma empresa teria que mudar ou deveria começar a olhar, por onde é que eles podem começar? Quem está mais atrasado? Certo. Obrigada, Miguel. Boa tarde a todos, os que estão a assistir, aos colegas de painel. Aproveito em primeiro lugar, antes de responder à pergunta, para agradecer também em nome da CCA o convite aqui à Coverflex. É assim, quanto ao tema que questionas e em relação à diretiva, eu acho que na prática o que vai mudar é a forma como as empresas decidem e justificam a remuneração. Porque se até aqui sabíamos que em matéria de salários as empresas tinham sempre alguma flexibilidade, as decisões salariais acabam sempre por ser um bocadinho influenciadas por aquilo que era a negociação individual no momento da contratação, ou até por práticas internas que já eram levadas a cabo pela empresa, mas que não estavam devidamente fundamentadas e documentadas. Com a diretiva isso deixa de ser suficiente, portanto, a principal medida que as empresas têm que se focar agora é que, ainda não têm uma política salarial, criar essa política salarial. Desde a promulgação da Lei 60 de 2018, que já foi falada tanto pela Carla como pelo Jorge, que se debruça e que tem como objetivo, de facto, a igualdade salarial, que as empresas passam a ter de assentar a remuneração em critérios objetivos e neutros, como funções desempenhadas, nível de responsabilidade, competências, esforço, o que for, mas com a transposição desta diretiva, as empresas passam a ter de conseguir demonstrar que os salários são definidos com base nesses critérios e que esses critérios são aplicados de forma consistente em toda a organização. E isso vai naturalmente mudar muito o paradigma, porque a remuneração deixa de ser uma mera decisão de gestão e passa a ser também um tema de prova. A empresa vai ter de conseguir explicar de forma clara e documentada porque é que duas pessoas que estão em funções comparáveis podem ganhar de forma diferente. Ao mesmo tempo, Camila, desculpa. Não, ia só terminar a dizer que ao mesmo tempo acaba por também haver uma mudança no equilíbrio com os próprios trabalhadores, porque com mais transparência, mais acesso à informação, vai aumentar a sua capacidade de escrutínio e isso em última fase pode querer dizer mais litígios, não é? Eu acho que o que tu estavas a falar e é bastante interessante e também se foca muito naquilo que é a realidade hoje nas empresas, não é? Portanto, temos o gap dentro da empresa, porque é que pessoas dentro da mesma função podem ter esses gaps. No recrutamento, o que é que na prática muda naquilo que é o recrutamento de novas pessoas? Eu acho que no recrutamento é onde as medidas até são mais concretas e visíveis, porque as empresas passam a ter de indicar a remuneração inicial ou o intervalo salarial da função para a qual elas estão a contratar logo no momento em que anunciam a vaga ou até antes da entrevista onde vai ser discutido o salário. Deixa também de ser permitido perguntar aos candidatos pelo seu histórico de remuneração, ou seja, deixa de ser permitido perguntar-lhes quanto é que eles ganhavam anteriormente, e isto vai naturalmente alterar a lógica da negociação, porque vai passar a centrar-se mais, esta negociação vai passar a centrar-se mais no valor da função em si e menos no histórico individual daquele candidato a emprego. Ou seja, o recrutamento vai deixar de ser um momento isolado e vai ter que passar a refletir diretamente aquela que é a política salarial da empresa. Olha, e agora aqui uma pergunta para o nosso Rui, quando digo nosso, porque o Rui está aqui também representante da Coverflex. Rui, hoje vais-nos ajudar também naquilo que é a parte operacional, mas eu antes queria fazer uma pergunta enquanto gestor. Daquilo que nós estamos a ver enquanto gestor, mas também falamos com muitas empresas, tu sentes que as empresas estão preparadas, estão ainda perdidas um bocadinho de como operacionalizar tudo isto, ou até no conceito? O que é que tu sentes? Antes de mais, boa tarde a todos. Sim, Miguel, acho que isso é a verdadeira pergunta, não é? E também é a razão pela qual estamos aqui hoje. Eu acho que isto é um dos webinars com mais participantes por parte da Coverflex. Tem cerca de 650 pessoas agora e é por causa disso, não é? Nós temos sentido no terreno, já começámos a sentir há alguns meses, mesmo nós internamente, quando começámos a debater este tema, havia muitas dúvidas, fizemos muitas calls com outras empresas
mas acho que há muita confusão sobre este tema, há muita necessidade de clarificar conceitos, não é? Eu já estava aqui a falar de trabalho igual e trabalho de igual valor, e isto deixa muita gente um bocadinho perdida, e portanto, isto levou-nos a fazer este webinar, levou-nos também a pensar numa solução para isto, não é o objetivo de falar sobre isso hoje, mas nós queremos ter um papel ativo nisto, porque nós sentimos que há muito valor a trazer aqui e que há muita confusão de conceitos, e estes próximos meses vão ser fundamentais para a implementação da diretiva. Olha, agora vou fazer uma pergunta para todos, mas obviamente para não nos atropelarmos, vou começar por ti, Carla, mas gostava que todos dessem aqui um pouco de opinião, que é aí Portugal. Vocês sentem que Portugal está ou estava preparado? Sentem que Portugal vai ter um choque? Como é que sentem esta implementação em Portugal? Bem, antes de mais, Portugal, e que já aqui foi referido, já estava bastante adiantado por força da implementação da Lei 60 de 2018, e a maior parte daquilo que agora decorre da diretiva, com exceção daquelas obrigações no âmbito da formação do contrato, ou previamente à contratação, que a Camila falou, já estava a ser feito, e todo o mecanismo de avaliação de postos de trabalho e de avaliação do tal valor do trabalho já estava a ser implementado por força da implementação da Lei 60, mas há coisas que ainda têm que ser feitas. Esta parte que a Camila falou, e depois uma parte muito importante, que se calhar não releva aqui tanto para esta audiência, mas que eu acho que é uma parte, é uma das componentes que me preocupa bastante, que é o setor público. E isto porquê? Porque em 2018 a Lei 60, quando foi implementada, não abrangia o setor público. E eu devo considerar que nós não podemos querer criar uma lei que possa aplicar-se ao setor privado e depois o setor público fica de fora destes critérios. Eu acho que este é que vai ser o maior desafio, sobretudo para quem sabe como é que funciona e como é que está definido todo o processo, ou definido todo o processo de progressão das carreiras na função pública. E esse é que eu acho que vai ser o grande desafio. E eu devo confessar-vos, enquanto presidente da CIT, passei mais de um ano a alertar quem de direito para esta necessidade de nos sentarmos e de perceber o que é que se vai fazer para implementar a diretiva, sem sucesso. Mas eu acho que aí sim, no setor público, vai ser o mais complicado, porque efetivamente vai trazer grandes diferenças, e pode trazer também algumas implicações que parecem que não estão a ser devidamente equacionadas. Há uma nota que eu gostaria de deixar, e que eu acho que é muito importante no que se refere a esta diretiva, e também já com a Lei 60, é que apesar de tanto a Lei 60 como a diretiva terem sido criadas com o objetivo de eliminar as disparidades salariais entre mulheres e homens, o que é certo é que elas vão corrigir um conjunto de outras disparidades que podem não afetar necessariamente só mulheres e homens. Ou seja, todo e qualquer posto de trabalho que na realidade, e feita esta avaliação, se verifique que está a ser subavaliado ou sobreavaliado, sendo que os que forem sobreavaliados já não pode haver uma redução salarial, mas aqueles que foram subavaliados vai ter que haver uma adequação a esses valores. E isto vai significar uma alteração significativa também daquilo que é a realidade e o contexto laboral de muitas pessoas. Aliás, enquanto presidente da CIT, eu assisti e participei de várias sessões, webinars ou sessões presenciais como esta, e por força disso, uma das preocupações que algumas empresas me fizeram chegar foi precisamente se por força da implementação destas regras houvesse lugar a correções salariais e o impacto que isso teria, por exemplo, nas contas das próprias empresas. E eu acho que era importante que na proposta que venha a ser considerada para a transposição da diretiva estivesse previsto um mecanismo em que as empresas pudessem ter um tempo para adequar os salários se efetivamente esse custo não for comportável com a sua realidade financeira. Mas eu acho que esta diretiva e mesmo a Lei 60 vão muito para além daquilo que é
a correção das disparidades salariais entre mulheres e homens, mas vem aqui se calhar também corrigir um conjunto de disparidades, de injustiças, de diferenças salariais que não tinham justificação e que agora poderão e deverão ser corrigidas. E Camila, falámos aqui um bocadinho das regras, estamos a acabar de falar das regras. Regras, obviamente, depois podem ter penalidades se não forem cumpridas. Qual é o risco real de não se fazer nada? Olha, os riscos vão ser significativos e apesar de nós ainda não conhecermos os contornos exatos em que a diretiva será transposta para o nosso ordenamento jurídico, podemos desde logo referir que se as diferenças salariais que forem detectadas e que não houver critérios objetivos para as justificar, se não as conseguirmos justificar, vai haver eventualmente a aplicação de sanções administrativas ou até mesmo pode haver processos judiciais por causa de comportamento discriminatório em relação a determinados trabalhadores. Depois, mesmo o risco do incumprimento das obrigações de transparência e de reporte podem dar também origem a estas sanções administrativas, cujos contornos nós ainda não conhecemos, não sabemos ainda se vão ser aplicadas, que tipos de contornações vão estar em causa, porque, como já disse, a diretiva ainda não foi transposta, ainda não conhecemos os seus contornos, portanto teremos que aguardar para perceber o que é que vai estar em causa ao certo. Mas para além disso, haverá também um risco reputacional óbvio, porque com maior transparência e com maior comparação entre os trabalhadores, isto pode gerar conflitos internos e depois eventuais destes conflitos internos desembarcarem em litígios, processos judiciais. Olha, e Jorge, nós estamos a falar muito desta questão dos equilíbrios, da falta de transparência, agora falamos das regras, das penalizações, mas na realidade é como é que eu hoje como empresa consigo detectar isto? Como é que eu hoje como uma empresa consigo medir se tenho este gap? Como é que eu, enquanto estou numa empresa, consigo medir se estou dentro da transparência necessária? Como é que se mede? Bom, atualmente, como está a ser medido, portanto, como estávamos a dizer, a diretiva ainda não foi transposta. Mas o que é que nós já sabemos, e também como já foi referido aqui por outros colegas, nós já sabemos muita coisa atualmente como é que está a ser medido através da Lei 60/2019. Como penso que será o conhecimento de quase todos os que estão aqui presentes, ou provavelmente também a maioria das pessoas que aqui estão presentes, nós todos os anos, enquanto empresa, temos que enviar algo que se chama o relatório único. Portanto, nós enviamos um relatório único, sendo que o relatório único é constituído por um conjunto de anexos, sendo que existe logo o primeiro anexo, que é o anexo A, que tem a ver com o quadro pessoal do ano anterior a que se refere o relatório. Ok? Portanto, é o quadro pessoal a outubro do ano anterior. E através dessa informação, há um organismo que é o Gabinete de Estudos de Estratégia e Planeamento, que faz precisamente o quê? Produz o balanço das diferenças remuneratórias entre homens e mulheres, que é disponibilizado às empresas. Portanto, que as empresas depois até podem aceder via até o portal do próprio relatório. E nesse relatório, no fundo, dá uma fotografia daquilo que a empresa apresentou relativamente ao seu relatório. E o que é que acontece? Acontece que tem um conjunto de índices, sendo um deles o Gender Pay Gap. O Gender Pay Gap, há duas medidas muito importantes para lermos lá. Tem a ver com o Gender Pay Gap simples, que eu diria que é o menos relevante, porque é um índice que compara médias salariais de mulheres e homens, mas compara todos com todos, ou seja, eu estou a comparar, por exemplo, o diretor com o estagiário, ou com a estagiária, o que, à partida, não faz, assim, muito sentido para uma comparação porque se quer com um baseline similar. Mas depois também temos o outro índice que tem a ver com o Gender Pay Gap ajustado. E esse ajustado, precisamente, vai homogeneizar as diferentes pessoas daquela empresa, tendo por base algumas variáveis que estão descritas no relatório único, sendo elas a profissão, as habilitações, a antiguidade e também o nível de qualificação. Portanto, todas estas 4 variáveis são tidas em conta para termos populações homogéneas e aí sim calcularmos as diferenças remuneratórias entre homens e mulheres. Portanto, esse índice, através desse cálculo, agora não consigo explicar aqui o cálculo para 2 segundos, mas através desse índice, quanto mais próximo de zero ele estiver, mais igualdade, portanto, mais equidade existe relativamente às diferenças entre homens e mulheres. Quando ele dá um valor positivo, quer dizer que os homens em média estão a receber mais que as mulheres. Quando o índice está negativo, quer dizer que em média as mulheres estão a receber mais que os homens. Portanto,
há uma forma, que é que eu queria que ficasse em condição, há uma forma, neste momento, muito objetiva, de medir o GPG atualmente perante esta Lei 60/2018. Com a transposição da diretiva, não sei se os cálculos vão continuar a ser feitos desta forma, se vai haver algum tipo de alteração. Estaremos um bocadinho expectantes para ver, porque, como tudo na vida, isto é uma forma de cálculo e tem um conjunto de variáveis, sendo que eu próprio também questiono algumas dessas variáveis e a maneira como elas são operacionalizadas. Portanto, não é propriamente desprovido de crítica, como todo e qualquer sistema que exista de cálculo, mas estou até expectante para perceber como é que vai ser precisamente agora, a partir de agora, esse dever de informação que as empresas têm de prestar acerca destes temas, até que ponto muda ou não muda relativamente ao atual. Olha, obrigado, Jorge. E eu acho que apesar de ainda não estar claramente definido, eu estava-te a ouvir e a pensar, isto é muito complicado para algumas empresas, parece-me burocrático, parece-me difícil. Rui, eu aqui perguntava-te a ti, como é que tu sentes que a tecnologia pode ajudar a simplificar este processo? E porque efetivamente a Cobraflex também está aqui ao lado das empresas neste ponto. Como é que isto pode ficar menos burocrático, mais tecnológico, mais simples, contínuo e não uma coisa anual? Sim, eu acho que o que estamos aqui a dizer é que Portugal já tem uma série de indicadores, de medidas, ou seja, os conceitos não são completamente estranhos para a realidade local. Mas a verdade é que, como o Jorge dizia, hoje nós estamos a olhar para o relatório único, não é? Talvez a forma de cálculo seja a mesma ou não, mas isto é um relatório que acontece uma vez no ano e portanto, o que acontece é que o paradigma vai mudar. Nós vamos deixar de olhar para isto anualmente e vamos ter que passar vai haver direitos de informação aos colaboradores sobre as bandas salariais, sobre o gap médio, ele próprio pode pedir informações sobre isso e, portanto, o que hoje é um esforço talvez anual em que as pessoas vão buscar, todos nós usamos os nossos Excels e temos informação completamente partida em 10 bases de dados diferentes e juntamos tudo para fazer relatórios no final do ano, vamos começar a ter que estruturar isto e, portanto, a tecnologia vai ajudar a simplificar este processo e eu acho que é fundamental neste processo, que é mudar uma perspectiva de um projeto ou um output para ser uma coisa contínua no ano. Contínua de vários sentidos. Contínua no sentido de juntar e agregar esta informação, de nos ajudar a fazer esta definição, que eu acho que depois vai ser preciso aqui muita ajuda de consultores e pessoas especialistas para pensar aqui as bandas e pensar os gaps e a justificação dos mesmos, mas depois numa base contínua continuar a acompanhar isto, depois até numa lógica de traceability, desculpa, de ser auditável, desse processo ter existido ao contínuo e deixar de ser um ponto no tempo. Carla, tu há um bocado até falavas de separar o setor público e o setor privado e a minha pergunta é, sentes que isto vai ser um processo difícil de implementar por falta de tecnologia? Tu achas que isto pode ser para muitas empresas um problema por não terem os dados organizados? Bem, esse também é um problema que foi sinalizado. Eu confesso-vos, e agora que estou fora da CIT, não sei o que é que vai ser preparado, mas aquilo que eu andava a alertar e que achava que devia ser o caminho a seguir era o da simplificação. Primeiro, o relatório único não cumpre aquilo que é necessário dar resposta e que está previsto na diretiva, ou seja, aquilo que é solicitado pelo artigo 9 da diretiva. Toda a informação que está lá, o relatório único não responde. Para além disso, o relatório único só se refere, como já aqui foi dito pelo Jorge, a um mês do ano inteiro e não ao ano todo, deixando de fora, eventualmente, pessoas que não estejam ao serviço neste mês, que é o mês de outubro. E por isso não cumpre também com aquilo que deve ser o objetivo. Aquilo que eu na altura sugeri é que as empresas efetivamente já têm que preencher relatório único, agora pronto, arranjaram uma forma de dispensar a declaração mensal das retribuições para a Segurança Social, mas até há pouco tempo tinham que o fazer, mas continuam a ter que o fazer para a autoridade tributária. E aquilo que eu tinha sugerido era que se juntasse estas 3 declarações num só instrumento, de onde pudesse ser, ou melhor, numa só declaração, de onde pudessem ser retiradas as informações para os 3 instrumentos. E que se aquilo que atualmente é solicitado às empresas não fosse o suficiente, que se acrescentassem campos, que fosse feito o que fosse necessário, mas que pelo menos se aliviasse as empresas no sentido de que não tivessem que estar sobrecarregadas com estes reportes repetitivos,
e depois também criando aqui a possibilidade de haver uma maior coerência entre aquilo que é declarado e aquela que é a realidade, coisa que não acontece também com o relatório único. Porquê? Porque o relatório único e os quadros de pessoal têm categorias que têm mais de 20 anos, muitas das quais sequer já existe, e depois acontece um outro fenómeno, é que há categorias profissionais que hoje existem e que não existiam há 20 anos atrás, e muitas das vezes o que é que as pessoas vão fazer? Ao quererem classificar uma determinada trabalhadora ou trabalhador, vão tentar adivinhar, dentro daquelas que são as categorias do relatório único, qual pode ser a que mais se adequa à realidade. E depois o que é que tem acontecido? Pessoas que na realidade desempenham funções diferentes são colocadas na mesma categoria e é sinalizada uma diferença salarial que na realidade não existe. Não existe porque elas na realidade não têm a mesma categoria. Mas como a categoria delas não está prevista, foi ali feita assim uma analogia e que criou uma diferença salarial que na realidade é inexistente. Por isso, a CIT, no âmbito de um projeto financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do mecanismo SERV, está a desenvolver uma ferramenta digital precisamente para apoio às empresas no processo de avaliação dos postos de trabalho. Ou seja, o que vai permitir é que as empresas, todo o processo de avaliação, ou seja, aquele guia que a CIT disponibiliza e que hoje em dia existe apenas em formato de texto, o que está a ser feito é que esse guia passe a ser uma ferramenta digital em que se possa preencher os dados e que se possa fazer tudo de forma mais simples e também que possa depois elaborar um relatório afinal de forma mais simplificada. E o que é que e também que eu tinha proposto, que pudesse ser feita uma interação, e ao nível das empresas maiores isso já existe, através da interoperabilidade, entre aquilo que são as informações que constam já do Instituto da Segurança Social por força destas declarações e aquilo que as empresas podem já carregar e depois proceder à avaliação de postos de trabalho. Ou seja, há aqui um conjunto de capacidade, de aproveitamento daquilo que é as tecnologias que pode ser feito, nomeadamente através do uso da inteligência artificial. Eu confesso-vos que não sabia, mas nas reuniões que tive com técnicos do Instituto de Informática disseram que um robô, que aquilo eu comecei a imaginar como é que aquilo poderia ser feito, mas através de uma aplicação informática era uma questão de selecionar qual é a informação que nós queremos e ele vai buscar e faz tudo. Eu acho que esse seria o caminho. Nós estávamos a trabalhar nisso, eu espero que agora seja dado seguimento a esse trabalho, mas espero muito honestamente que pelo menos haja essa preocupação em simplificar, sobretudo em simplificar, porque de facto as empresas e muitos dos webinars que eu estive e muitas das conferências foi mesmo a maior dificuldade que me foi sinalizada era o excesso de reporte por parte das empresas e a importância da simplificação. Muito obrigado, Carla. Eu agora o que ia propor a todos nós temos muitas questões e, portanto, estamos dentro do calendário. O calendário é fazermos esta conversa até às h30 e agora temos 15 minutos de questões. Eu sinto que aqui há algumas questões que eu consigo até agregar em menos. E, portanto, pegando aqui numa questão da Liliana e Camila, vai ser para ti. Obviamente, depois, se mais alguém quiser complementar, está à vontade. A Liliana pergunta, e mais pessoas perguntaram parecido, que é onde entra a experiência do candidato e a capacidade de trabalhar com intervalos salariais de acordo com essa experiência e as skills que mais valorizam para o desempenho do cargo. Depois há outras pessoas que dizem, eu tenho 2 pessoas na mesma função, têm mais de 10 anos de experiência, porque é que eu tenho que dar o mesmo rendimento, ou o mesmo vencimento? Camila, ajudas neste ponto, porque há aqui muitas pessoas com essas questões. Claro que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, o que nós temos que perceber é que quando falamos em igualdade salarial, isso não quer dizer que nós temos que pagar exatamente os mesmos valores a todos os trabalhadores. É óbvio que vai haver casos em que nós temos 2 pessoas a desempenhar a mesma função e em que faz sentido pagar valores diferentes, pelos mais variados motivos. O que nós temos que garantir é que esses motivos são objetivos e não são simplesmente a entidade empregadora decidiu arbitrariamente que prefere esta pessoa à outra e, portanto, vai remunerar de forma superior esta em vez daquela. Motivos como a antiguidade, nesse caso, referiram a uma pessoa com mais de 10 anos de casa do que a outra. Claro que uma pessoa que tenha uma antiguidade muito superior vai ter, à partida, uma capacidade de trabalho diferente, tem uma percepção diferente
próprios processos internos da empresa e, portanto, é normal que essa pessoa seja remunerada de forma superior à pessoa que acabou de chegar. A antiguidade é considerada um motivo objetivo. Outro motivo objetivo que nós podemos avançar para justificar uma diferença salarial é, por exemplo, a produtividade. Só que a produtividade, a competência, só que esta questão não pode ser simplesmente no momento em que há necessidade de reporte e de justificar uma diferença salarial e dizer eu pago mais ao trabalhador A do que ao trabalhador B porque o trabalhador A é muito melhor. Nós temos que conseguir documentar e provar através de um processo de avaliação que seja sistematizado e que seja do conhecimento dos trabalhadores e que seja assente em critérios objetivos e neutros, tem que provar através que essa avaliação foi feita, que esse procedimento de avaliação foi feito e que no final da avaliação concluir que uma pessoa teve uma avaliação superior à outra e, portanto, dessa forma justificar aí a diferença salarial. Eu acho que isto é uma questão que assombra algumas pessoas. Então tenho uma pessoa que não faz nada e tenho outra pessoa que é super competente e não posso pagar mais à pessoa que é super competente. Claro que posso pagar mais. Tenho é que conseguir justificar porque é que essa pessoa é mais competente. E justificar inclui ter toda a avaliação bastante documentada, os trabalhadores terem conhecimento prévio dos critérios de avaliação a que estão a ser alvo, para depois eu poder usar isso como uma justificação válida e objetiva. Muito bem. Eu não sei se mais alguém quer sempre acrescentar algo, estejam à vontade. Senão, sim, gostaria de acrescentar uma coisa só para Força. complementar um bocadinho que a Camila está a referir. A preocupação, no fundo, e aqui tentando objetivar um bocadinho mais em termos de RH, que eu acredito que a grande maioria das pessoas que aqui está a assistir faz parte deste ambiente, basicamente se eu tenho uma mesma função, mas eu vou ter dentro da mesma função níveis de senioridade diferentes, não é? Portanto, uma pessoa que apresenta um nível de senioridade equivalente, sei lá, há 10 anos, atenção que a senioridade não quer dizer experiência na função, porque senioridade tipicamente é o quê? É um bocadinho a experiência com consequência. Eu tenho pessoas com 20 anos, se calhar reconheço uma senioridade de 5, ok? Portanto, o que nós temos que fazer é ter bem estabelecido, primeiro tudo, a avaliação do tema da função e depois as pessoas que encaixam nas funções. As pessoas ao encaixar nas funções apresentam níveis de senioridade diferentes. Isto também se traduz num conceito que tem a ver com a questão da carreira, que aliás a própria diretiva também fala um bocadinho a dizer que também a parte da progressão, no fundo da carreira, também deverá ter critérios objetivos. Isto é para quê? A tradução da progressão a nível salarial vai se reduzir em diferentes escalões. Ok? Portanto, imagine uma tabela salarial onde eu tenho diferentes escalões e esses escalões vão refletir precisamente o nível de senioridade da função. Portanto, o avanço desta senioridade vai-se refletir um aumento, digamos assim, do escalão, um movimento progressivo no escalão. E esse escalão pode ter um conjunto de critérios, como estamos a dizer, objetivos, para poder haver essa evolução. Por exemplo, a questão da avaliação de desempenho conjuntamente com a experiência profissional anterior, algo do género. Portanto, eu não vou aqui dizer quais são os critérios, mas só para percebermos que esses dois conceitos podem precisamente coexistir e, aliás, não me parece que seja por acaso que a própria diretiva também já faz referência a precisamente estes temas relacionados com a carreira. É precisamente para prever isto, ou seja, eu tenho a mesma função e então eu tenho níveis de diferentes senioridades nesta mesma função. Porque se eu não fizer isto, o que é que eu vou obrigar no fundo as empresas a fazer? Eu vou obrigar as empresas, por exemplo, a ter 2 ou 3 ou 4 funções, no fundo artificiais, para poder justificar estes níveis de senioridade. E portanto, imagina, eu vou dizer, é um developer júnior, um developer intermédio e um developer sénior. Ok? Mas no fundo o que eu estou a dizer é que a função de developer é a mesma, o que tem níveis de senioridade diferentes. Ok? Ou seja, se nós não pensamos assim, o que vai acontecer, pelo menos parece-me, é uma das minhas apostas, será uma proliferação do número de funções numa empresa, de forma artificial. E muito bem, Jorge. Aliás, estava aqui o Carlos a dizer, e Carlos foi uma das pessoas que estava aqui a colocar questões, mas tu respondeste, que é, só se fala em antiguidade, em tua senioridade, e portanto tu tiveste aqui também esta ajuda para nos juntar os dois temas, que acho que são bastante relevantes, e respondo a muitas questões que aqui tenho. Eu ia-te fazer uma questão, vou-te manter a ti para responder, mas estejam à vontade quem quiser complementar, que é no recrutamento. Eu vi aqui várias pessoas fazerem perguntas sobre recrutamento. Na prática, algumas das questões que eu vi é em que momento é que nós, as empresas, devem fazer transparência sobre aquilo que vai ser a vaga publicada e, portanto, os valores publicados. Se tem que ser quando publicam a vaga, se tem que ser apenas e só durante a entrevista. Também falámos há pouco, não se pode, eu vou juntar aqui vários temas, é tudo recrutamento.
não se pode perguntar aquilo que era o vencimento anterior, mas há quem pergunte, mas eu posso dizer qual é a tua expectativa, ou seja, não quanto tu ganhas, mas quanto é que tu gostarias de ganhar para trabalhar nessa empresa. No recrutamento, aquilo que deve ser feito em boa prática e aquilo que deve ser mesmo não feito, eu nem vou dizer evitar, é que não se pode ser feito. Jorge. Bom, aqui a Camila já deu muito boas achegas relativamente a isso. Eu vou acabar, se calhar, por repetir um bocadinho o que a Camila já disse, mas recordando. Relativamente ao recrutamento, há a proibição, no fundo, de perguntar o histórico salarial. Ou seja, a ideia de, ok, tu estavas na função X, estavas na empresa X na função X, quanto é que tu ganhaste? Depois passei, e ele depois disse, não, depois olha, incrementei mais 15%, depois não sei o que, não sei o que mais. Esse tipo de história vai ter que terminar nos processos de recrutamento. E também, como foi referido, a questão de vai ter que ser antes da interação mais formal entre o candidato e a empresa, vai ter que haver um alinhamento da expectativa salarial. A diretiva fala especificamente antes da fase da entrevista. Agora, na minha opinião, quer dizer, a entrevista é uma metodologia de recrutamento como outra qualquer, como pode ser uma prova de grupo, como pode ser um teste psicotécnico, ok? Portanto, não percebo o porquê na diretiva especificamente deste tema da entrevista. Eu acho que o espírito que está lá colocado é mais no sentido de uma interação mais formal ou da aplicação de uma metodologia de seleção para aquela vaga. Eu penso que deverá ser mais nesse sentido, porque ele pode dizer assim, olha, então não comecei com a entrevista, comecei com outra metodologia qualquer e só na entrevista é que ele tem mesmo que dizer, só mesmo antes da entrevista. Portanto, eu diria que o espírito que está lá é um pouco este. Portanto, nessa altura o candidato já tem que ter a informação, pelo menos do intervalo salarial pelo qual, para a função com a qual está a concorrer. Atenção que isto não é propriamente uma prática nova, já há várias empresas em Portugal que colocam ranges salariais nas suas vagas. Portanto, eu diria que é uma prática que já existe, vai ter uma consequência muito importante na minha forma de ver no mercado, que vai ser empresas que conseguem, no fundo vai colocar as cartas em cima da mesa e vai acabar por fazer o quê? Candidatos que, aquelas coisas muitas vezes que vamos avançando em processo e depois deixamos o tema, que é um bocadinho, às vezes um tema um bocadinho tabu, que é a parte salarial, deixa-se para as últimas fases do processo de recrutamento, vai ter que ser logo inicialmente e vamos logo, se calhar, retirar um conjunto de candidatos que nem sequer vão concorrer. Eu acho que vai acabar por tornar mais concorrencial precisamente o mercado de trabalho, ou seja, eu prevejo, isto é o meu feeling, é que o mercado se torne mais competitivo na aquisição dos candidatos, mais que aquilo que já existe hoje em dia, que já hoje em dia o tema do recrutamento já é um grande tema a nível da. Muito bem. Rui, eu tinha aqui uma série de perguntas. A Diolinda, creio que era a Diolinda, pergunta se podemos usar o AI e como é que isto combina com o RGPD para aquilo que é o relatório único. Depois a Sandra pergunta, então e o Coverflex, já tinha esta tecnologia? Há bocado falávamos da parte tecnológica, como é que isto pode ajudar as empresas? Rui, aqui diretamente no nosso caso, de que forma é que tu sentes que a Coverflex no futuro pode ajudar as empresas? Eu acredito que mais do que ver a transparência, um bocadinho o que os meus colegas painel disseram, mas mais do que ver isto como um exercício anual ou um exercício de compliance, eu acho que isto vai ser uma verdadeira força motivadora para nos obrigar a gerir melhor em vários aspectos, ou seja, no processo de contratação, em tornar mais justos também as ofertas de trabalho, tornar mais justo quanto é que nós pagamos e, na verdade, quando existem estas diferenças, ter que justificar estas diferenças. E, portanto, eu acho que isto nos vai tornar todos nós melhores gestores e melhores empresas. Portanto, como eu disse há bocadinho, eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental aqui, porque vai conseguir agregar esta informação e vai conseguir trazer esta informação para a tomada de decisão e vai trazer visibilidade para isto. Nós, na Coverflex, já estamos a trabalhar numa solução para isto, também com os especialistas, obviamente, e vamos alavancar muito, como temos feito, obviamente, em muitas partes, vamos alavancar a inteligência artificial. Não como inteligência artificial como resposta para isto não, nós nunca procuramos isso, mas porque eu acho que agora muitos dos conceitos, e também conseguimos ver muitas das perguntas hoje, acabam por estar sempre a bater nos mesmos temas que são facilmente respondíveis. Mas eu acho que agora a parte da implementação vai ser fundamental, esta definição, estas políticas de remuneração, estas categorias, esta parte vai precisar de facto de algum trabalho,
mas numa perspectiva mais futura, nós gerimos melhor a compensação e temos essas políticas mais bem definidas. A Coverflex quer estar aí, quer estar num exercício mensal, pedir esta informação às empresas e ajudá-las a reportar e fazer todos os reportes. E, portanto, eu gostava que nós saíssemos dois daqui de não pensar nisto como um exercício burocrático e chato e de compliance, mas sair daqui como, se calhar, eu vou ter esta informação muito mais visível, muito mais clara, também para quem toma as decisões, ter esta informação muito mais visível, para que estas inequidades eventualmente existentes tenham que ser justificadas, não é? E que também possam vir a resolver alguma inequidade que possa existir entre as empresas. Muito obrigado, Rui. Carla, eu estava aqui a ouvir o que o Rui estava a dizer no final, e a verdade é que nós hoje falámos muito de regras, de transparência e equidade como uma obrigação, mas o que eu queria perguntar era como é que tu vês isto em nível de retenção, alinhamento interno e credibilidade, ou seja, estamos a falar destas regras têm propósitos, falámos disso logo no início, foi contigo, mas tu vês que estas empresas que vão mais facilmente ter este alinhamento vão beneficiar em retenção, credibilidade, como é que sentes nesta perspectiva positiva? Olha, eu devo dizer-vos que nestes quase 3 anos, desde que foram feitas as primeiras... Não, 3 anos, porque as primeiras notificações no âmbito da Lei 60 aconteceram precisamente em março de 2023, e tem sido verdadeiramente gratificante ver o empenho das empresas, primeiro, em perceber o que é que a Lei 60 implica, perceber como é que podem proceder à implementação das regras da transparência salarial e uma genuína preocupação em cumprir. E isso é algo que tem sido inequívoco. Claro que no início as empresas ficaram um pouco aflitas, ainda estão, e agora porque se fala em diretiva, acham que aquilo que a diretiva vai trazer é realmente muito diferente do que aquilo que já existe no nosso ordenamento jurídico. Na realidade não é, tirando aquela parte antes da formação do contrato, do pré-contratual, não há muitas diferenças, mas de uma forma geral não só estão disponíveis para cumprir, para implementar todas as regras e todos os mecanismos de transparência salarial, mas também reconhecendo a importância desses mecanismos. E mesmo ao nível das grandes empresas tem havido um enorme esforço, e ao nível das grandes empresas, curiosamente, é ainda mais difícil, porque há mais pessoas, há mais categorias que têm que ser classificadas e que têm que ser verificadas, mas há inequivocamente um esforço e um interesse muito grande em implementar a lei e em perceber o que é que podem fazer para estar de acordo com aquilo que está previsto, quer na Lei 60 inicialmente, quer na diretiva. E sobretudo, que é curioso, inicialmente havia aquele impacto, não, na nossa empresa não há desigualdade, nós não temos desigualdade, não discriminamos ninguém. Mas é curioso, porque depois quando percebem que efetivamente poderia não ser uma discriminação intencional, e muitas das vezes, e também é importante que se diga isto, muitas das vezes estas diferenças que surgem não são intencionais, não são causadas. Há muitos anos atrás, sim, e devo também dizer-vos que ainda há algumas empresas que têm um pagamento assumido para homens, outras para mulheres, ainda que não seja assumido, mas têm. Mas isso são exceções, são coisas que acontecem de forma muito residual. Mas de uma forma geral, as pessoas de facto querem corrigir tudo aquilo que possa estar relacionado com uma situação de discriminação, e se verificarem que existe uma diferença, a maior parte das vezes ela não resulta de uma intencionalidade, mas sim de práticas acumuladas, de um histórico que já vem de há muito tempo, e também reconhecem, lá está, que o facto de haver esta adequação dos salários, esta correção muitas vezes que é necessária por força da implementação da Lei 60, sem dúvida também é muito importante para a retenção de talento e para a valorização das trabalhadoras e também dos trabalhadores, porque, como disse há pouco, esta questão da transparência salarial e da avaliação de postos de trabalho não acaba por não abranger só postos de trabalho que são ocupados por mulheres, mas por qualquer trabalhadora ou trabalhador de uma forma geral. Obrigado, Carla.
Efetivamente, há pouco alguém dizia aqui nas questões que nós precisávamos quase um webinar só para todas estas questões. Eu até estava a pensar terminar, mas há aqui uma questão que gerou uma grande discussão aqui no chat, eu tenho estado a ler o chat. Eu vou pegar, se calhar, na pergunta da Elsa, há muitas perguntas parecidas e, Camila, vou-te perguntar a ti, mas Jorge, Carla, Rui, por favor, complementem. Qual é o comentário da Elsa? A Elsa dá aqui um caso, que é, no caso neste presente, eu ter uma pessoa que recebe 15% acima da média das pessoas, e portanto estou a assumir o meu nível de serenidade neste caso, a pergunta que a Elsa faz é, significa que essa pessoa vai ficar ad eterno sem receber aumentos? Ou seja, ela fica sempre aqui à espera que os outros cheguem lá, ou todos os anos tem que justificar sempre este facto, porque é que todos os anos tem que justificar que esta pessoa está acima? Faço esta pergunta porque acredito que já tenhas apanhado alguma destas questões também nestes processos, porque efetivamente isto levou aqui no nosso chat a uma série de pessoas a dizer que isto pode ser um risco de retenção, ou ao contrário do que eu esperava. Como é que tu responderias a este ponto? Bom, e depois Jorge, Carla e Rui, por favor, se claro. quiserem. Em primeiro lugar, eu diria que se uma pessoa recebe 15% acima do resto dos colegas nas mesmas funções, é porque haverá alguma razão por trás disso, provavelmente uma boa avaliação da sua performance. Existindo essa avaliação da performance, podem sempre justificar a diferença salarial com base nesse critério objetivo. Não implica que ela fique para sempre estagnada nesse valor salarial para que os outros consigam chegar ao valor e para que não haja disparidade. As disparidades salariais, como eu já tinha dito, podem existir, têm que ser fundamentadas. Nós não podemos simplesmente dizer que o trabalhador A recebe mais 15% porque é bastante melhor do que os outros e eu quero reter talento na minha empresa, sem ter forma de comprovar que ele de facto é melhor. Se eu conseguir de facto demonstrar numa avaliação que ele teve uma avaliação superior aos restantes companheiros na mesma categoria profissional ou numa categoria profissional de valor igual, posso justificar objetivamente essa diferença salarial e manter um valor salarial superior ao das restantes pessoas. Agora, se não houver qualquer critério que justifique essa diferença e se ela de facto for detectada no âmbito de uma inspeção, aí sim vai haver a red flag de um tratamento discriminatório, porque não havendo qualquer fundamento objetivo que justifique essa diferença, não podemos simplesmente pagar valores diferentes porque sim, não é? Muito bem. Miguel, queria só complementar, porque também surgiu esse tema aqui no chat, não é? Dizer, não, mas então vamos ter que igualar toda a gente. Quando eu disse há bocadinho que nos vai tornar a todos os melhores gestores, é por causa disso. Ou seja, vai-nos obrigar a nós a ter estes temas de avaliação de desempenho, vai-nos obrigar a conseguir justificar estas diferenças de uma forma objetiva. Eu assisti no passado, não é? E todos nós assistimos, não é? Eu quero contratar alguém para uma função, tenho um colega que está a ganhar X, este é o valor daquela função, mas a outra pessoa que está a ser contratada quer Y. Eu quero muito contratar essa pessoa ao mesmo nível de trabalho, a diretiva e estas necessidades de depois de justificar as diferenças vão-nos obrigar a ter estas coisas muito mais claras, muito mais transparentes e quando existem essas diferenças a ter que ser justificadas. Portanto, não tem só a ver com a antiguidade, como o Jorge já disse no passado, não é? Tem a ver com a senioridade na função e, portanto, os sistemas de avaliação de desempenho, tudo isto vai ser importante e vai nos tornar nós melhores gestores. Eu acho que vai deixar de ser eu volto a insistir neste ponto, eu acho que não devia ser visto como um instrumento de compliance, devia ser visto como um instrumento de gestão e de começar a pensar nesta área de RH de uma forma mais estratégica e ter esta informação muito mais visível. É isso que eu acredito. Muito obrigado, Rui. E porque estamos aqui a chegar ao final do tempo, eu sei que ainda há questões por responder. O que nós vamos fazer é que vamos organizar as questões, preparar respostas e colocar num blog post. Portanto, elas vão ser respondidas, muitas podem ser agregadas, mas vão ser respondidas. Dizer-vos também que a Cobraflex lançou os prémios da compensação e vocês, enquanto gestores, podem nomear as empresas, colaboradores para estes prémios. E agora, voltando sim a isto que foi a agenda, portanto, estamos a chegar ao fim. É importante pensarmos que isto não é apenas um tema de compliance e, portanto, isto também é uma oportunidade, o Rui falava um pouco da oportunidade para os gestores, para as empresas estruturarem melhor a sua política salarial e ganharem transparência e confiança. E a verdade é que as empresas que fizerem isto também vão beneficiar em retenção, alinhamento interno e credibilidade, portanto, isto é para ser bom para as empresas, para a comunidade. As que não fizerem, provavelmente vão ter mais dificuldades. Agradeço à Carla, à Camila, ao Jorge e ao Rui por esta conversa. Agradeço a todos que nos ouviram. Muito obrigado e até breve.